Justiça condena ex-prefeito de Morro Agudo, Gilberto Barbetti, a 13 anos de prisão. Sentença é uma consequência da Operação Eminência Parda, que identificou um esquema criminoso na administração municipal. A promotoria apontou que Barbetti seria o líder do grupo. A decisão do Tribunal de Justiça do Estado foi publicada no último dia 22. Nela, o juiz acolheu, em partes, o pedido do Ministério Público para condenar o ex-prefeito de Morro Agudo, Gilberto Barbetti. Ele é acusado de ter praticado ao menos 33 crimes. Na sentença, o magistrado determinou que Barbetti seja condenado às penas de 13 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial fechado e 4 anos e 1 mês de detenção em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa. Atos aí administrativos irregulares, no caso seria, por exemplo, a contratação de empresas, de fornecedores sem licitação, seria fraudes em relação a concurso público para favorecimento de pessoas ligadas, né, ao prefeito, à administração, e também em relação a fornecimento de produtos, né? Nesse caso específico aqui dessa sentença, combustíveis que eram fornecidos para a população através da prefeitura. Se essa sentença for confirmada, né, em última instância, isso implica em prisão e prisão na penitenciária, né? Porque o que acontece? Quando nós temos uma pena de reclusão, que é a pena mais grave que existe aqui no Brasil, maior do que 8 anos, mesmo sendo, né, o condenado primário, ele inicia o cumprimento da pena em regime fechado. Então é penitenciária mesmo. O GAECO apontou que o ex-chefe do executivo teria promovido, constituído e integrado a organização criminosa e se apropriado de bens ou rendas públicas, ou desviado em proveito próprio ou alheio. A decisão ainda cabe recurso. Pela nossa lei, o réu sempre deve responder em liberdade, a prisão é exceção, antes de a gente ter uma decisão definitiva. Então ele continua respondendo em liberdade, o que significa que ele pode ficar solto ainda bastante tempo, porque cabe recurso agora, né? Pode eventualmente a gente ter um embargo de declaração, que vai ser aqui em primeira instância mesmo, depois cabe recurso de apelação para o Tribunal de Justiça de São Paulo, e eventualmente, dependendo do que acontecer, cabem recursos até para Brasília, no STJ e no STF. Como falamos de crime contra a administração pública, para ele ter direito a essa progressão, ele vai ter que reparar o dano. Então, vai ser necessário que ele indenize o município para aí sim ter direito à progressão de regime. É um requisito legal, né? A própria lei traz isso. Essa condenação é uma consequência da Operação Eminência Parda, deflagrada pelo GAECO para apurar crimes praticados aqui na Prefeitura de Morro Agudo. Segundo a promotoria, o esquema era liderado pelo então prefeito Gilberto Barbetti e contava com a participação de servidores e empresários. Até agora, as penas dos envolvidos já somam mais de 53 anos. Que isso sirva de exemplo para outros administradores, porque é um erro muito grave certos administradores entrarem numa prefeitura e entenderem a prefeitura como fosse sua, né? Como se pudesse fazer qualquer coisa para satisfazer seus interesses pessoais, que inclusive interesses políticos. A OAB espera que sirva de exemplo para os demais. Essa é só uma das ações que fazem parte da operação, deflagrada em 2018, que investiga fraudes em licitações, desvio de verba pública, lavagem de dinheiro, organização criminosa e peculato. Na época, o GAECO cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão na prefeitura e no departamento de compras do município. O prefeito foi afastado, retornou ao cargo e depois sofreu impeachment. Uma mancha na história política da cidade. É muito ruim que aconteça esse tipo de coisa, mas, por outro lado, né, a gente tentando ver uma visão otimista das coisas, é bom que isso esteja sendo apurado e devidamente investigado, né? Então, isso é muito interessante, porque um problema que acontece muitas vezes aqui no Brasil é a gente ter, né, irregularidades que são cometidas, né, no serviço público e que acabam não sendo punidas. Então, isso é um incentivo para que outras pessoas se sintam à vontade para cometer outros crimes. Então, quando nós temos, né, a punição, isso tem um caráter inibidor. Então, o que vai acontecer, né? Falando especificamente de Morro Agudo, mas vale para o Brasil inteiro. Os próximos prefeitos, né, podem pensar 2 vezes antes de cometer alguma irregularidade. É a primeira vez que ocorre uma condenação criminal de um prefeito nessa proporção, porque em Morro Agudo nunca houve
esse tipo de processo criminal contra o prefeito. Houve outros processos mais simples, de alguma outras coisas, de outras administrações, outros fatos. Alice Carvalho, de Morro Agudo, para o Jornal da Clube. A defesa do ex-prefeito não se manifestou até o fechamento desta edição. Para falar mais sobre esse assunto, no nosso núcleo de jornalismo já está o Isaac Barreto, cientista político. Isaac, condenações como essa que nós acabamos de mostrar representam os capítulos finais de grandes operações que nós vivenciamos nos últimos anos. Qual que é a sua análise sobre esses casos que marcaram a nossa macro-região negativamente, né? Uma ótima tarde. Obrigado, André. Uma boa tarde a todos. Olha, apesar da lei de improbidade ter sido refeita em 2021 e foi um retrocesso do ponto de vista de combate à corrupção, essas operações mostram para a gente que o poder público está atento e, graças a Deus, a Justiça Paulista mais atenta ainda em combater a corrupção. É importante salientar que esses desvios, pela primeira vez, como na própria reportagem disse, o prefeito está sendo condenado à prisão, mostra que as operações são essenciais para o combate à corrupção e também demonstram a persistência desse tipo de comportamento do poder público no Brasil. Grandes nomes, né, da política foram condenados por fraudes em licitações, por corrupção, outros crimes. O que isso representa? Olha, André, representa o seguinte, primeiro que todos nós somos iguais perante a lei, né? Isso demonstra que mesmo um prefeito com grande influência pode sim ser preso por desvio de conduta. E também essas operações são importantes para dar aquele efeito deterrente, né? Que nada mais é que o efeito psicológico e pedagógico da situação. Aquele servidor, aquele funcionário público ou aquele candidato que foi eleito que pensar em roubar, vai pensar duas vezes quando essas operações demonstram efetividade no combate à corrupção. Qual que é o melhor recado que a sociedade pode dar à classe política diante de tantas polêmicas como essas aí? Olha, que nós temos que ficar atento aos candidatos, aquilo que propõem e ficar mais atento ainda no pós-eleição, né? Depois de eleito, fiscalizar e visualizar se esses candidatos estão de fato fazendo aquilo que disseram durante a campanha. Qual que é o grau de instabilidade, Isaac, politicamente falando, que uma condenação como essa pode causar no município? André, quem rouba o Estado é um genocida, né? Ele tira recursos da saúde, da educação, tira a merenda das pessoas, das crianças. Então, preciso salientar que quando esse tipo de comportamento ocorre, as pessoas precisam ter consciência de que esse tipo de político é o pior, é o mais permissivo. E a gente precisa lembrar o seguinte, existem dois tipos de corrupção no Brasil, né? Existe o tipo que rouba para se aumentar o patrimônio e aquele que rouba para atentar contra o Estado Democrático de Direito, que é o poder de voto. Então, quando ele compra um vereador, ele acaba atrapalhando a estabilidade municipal nesse sentido, porque ele tira a vontade popular, colocando apenas a vontade financeira dentro da situação. Então, essa instabilidade criada por esse tipo de comportamento nas prefeituras, não só administrativa, mas politicamente falando, é muito perniciosa. Então, nós precisamos entender que pessoas com problemas correlacionados à corrupção também causam problemas de instabilidade político e social. E a gente está falando, né, de cidades que sofreram, estão sofrendo, porque às vezes são consequências a longo prazo, né, dessa instabilidade política, e justamente no ano que é ano eleitoral, o ano que o pessoal vai às urnas para escolher prefeito, vereadores. E o que você falaria para o eleitor diante de casos como esse, Isaac? Olha, pesquisem, saibam o que aconteceu com cada candidato, né? Vejam se ele tem vida pregressa, saiba qual é a situação financeira do candidato, se ele está vindo para a política para fazer recurso financeiro para si ou se ele já tem uma vida estabilizada. Tudo isso mostra o comportamento do político futuramente. A gente teve aqui casos como a Operação Sevandija em Ribeirão Preto e que precisa salientar. Apesar da anulação das escutas telefônicas, ainda está no STJ para um julgamento, é preciso lembrar que todos naquele caso tiveram algum tipo de condenação ou algum tipo de observação. E o recado para as câmaras, a gente sabe que as câmaras vão seguir esse ano ainda, né? E para o ano que vem a gente não sabe se vai ter uma renovação ou não, como vai ser. Mas o que dá para a gente dizer para os vereadores especificamente? Eles têm grande papel na fiscalização do Executivo, né? Exatamente. Nós precisamos cobrar melhor os nossos vereadores porque a segurança do nosso orçamento, a aplicação dos nossos recursos, vem diretamente dessa fiscalização.
Nós, como sociedade civil, sem o poder da caneta do vereador, nós temos um desempenho muito pequeno para fazer a avaliação de contas. Então, nós precisamos cobrar melhor os nossos vereadores para que eles tenham noção da importância da fiscalização e do controle rigoroso das nossas contas. Cientista político Isaac Barreto, agradeço mais uma vez a sua presença sempre aqui com a gente no Jornal da Clube. Uma ótima semana, Isaac. Obrigado, André, e a todos. Até mais.